E aí, pessoal, então hoje a gente quer compartilhar dessa mensagem, eu tenho certeza que vai ser muito importante para a nossa vida, não só para a gente refletir, mas principalmente para nós tomarmos decisões importantes. Você sabe que Deus, ele é um Deus que se move em estações, mas não existe uma estação onde Deus diga assim, não, agora eu não quero te abençoar, agora eu quero, não, agora nós vamos, agora não vamos. A gente que é assim, por causa das emoções. As estações, elas trazem emoções, não é verdade? A gente sabe que o verão, tem gente que gosta mais do verão do que o inverno, a gente tem uma oportunidade boa aqui na nossa região, no Brasil não tem muito disso, a gente tem a oportunidade de viver as 4 estações do ano aqui, porque subiu de São Paulo para cima ali, meu chefe, é só verão, é só estação seca e chuvosa, que é um calorão total. A gente tem aqui frio, tem calor, tem tudo, E a gente sabe que muitas vezes as nossas emoções, elas estão muito atreladas à estação. Eu sei que isso é uma coisa boa, porque nós não somos um robô, a gente não é um robô, a gente é uma pessoa de carne e osso, e não tem problema nenhum de nós termos emoções, de nós manifestarmos nossas emoções e de nós até andarmos, de certa forma, ajudando as nossas emoções e assim, junto com as nossas emoções, com Jesus junto. Agora, existe um lado das emoções que não é legal, porque as nossas emoções, elas não deveriam fazer nós tomarmos decisões erradas. Então, sendo que se as nossas emoções, elas estão fazendo você tomar decisões erradas, é aí que a gente tem que botar a mão na consciência, na cabeça e dizer, rapaz, eu acho que eu tenho que me tornar uma pessoa mais madura. Hoje eu estava vendo uns vídeos, assim, quando eu estou de boa, quando eu estou tranquilo, e eu quero assim, dar um pouco de risada, eu entro no YouTube, e no YouTube tem bastante vídeo engraçado, Aí eu coloco lá uns negócios assim de vídeo cacetada, sabe? Que eu gosto de rir, assim, uns vídeos assim. E aí tinha um vídeo que eu estava vendo hoje que foi muito engraçado, porque tinha um bebezinho que estava chorando, mas chorando. Aí eu não sei o que a mãe chegou, mas queridos, foi questão, não estou brincando, foi questão de 7, 8 segundos no máximo, de a mãe chegar assim. Eu não lembro, eu nem sei o que a mãe falou, mas aquela criança, de um mar de choro, de repente ela vira e começa a rir. E eu comecei a rir pensando naquilo, que daí eu pensei, cara, acho que a próxima vez que eu vou pregar sobre maturidade, eu vou fazer uma compilação de videozinho de bebê mudando de humor, para a gente passar antes. Porque isso é um sinal da imaturidade, a mudança de humor muito rápido. Quando você vê uma criança, não é assim? Ela está chorando, de repente você faz ela já começa a rir. Eu não sei porque que criança gosta de Sempre eu chego perto de uma criança, a gente faz longe assim e chega perto, Deus começa a rir. Eu não sei qual é a teoria, mas um monte de criança começa a rir quando a gente faz. Mas a mudança de humor repentina, ela é uma marca de maturidade. Quanto mais maduro a gente vai ficando, mais a gente começa a ter, não vou dizer controle, apesar de que um pouco de controle a gente acaba tendo, mas a gente começa a ter domínio sobre as nossas emoções. Domínio, eu acredito que seja um pouco diferente de controle, porque é verdade que às vezes a gente não consegue segurar um riso, não consegue segurar um choro, não consegue segurar um sentimento ruim, não consegue segurar um sentimento bom. Isso é verdade, mas ter domínio significa você saber andar acima daquilo, não deixando que aquilo influencie as suas decisões. É uma época de emoções, total, Tem gente que até tá noivo aí, é uma época de emoções, não é verdade? É uma época de grandes emoções. Mas as nossas emoções, elas não podem mexer nas nossas decisões boas. E o título da mensagem de hoje, como eu falei, claro que é contextualizando um pouco o nosso tempo, mas eu creio, queridos, que não é porque nós estamos nesse tempo que eu estou falando isso, mas eu estou aproveitando esse tempo porque é oportuno para a gente falar sobre isso. Porque eu creio que para muitos de nós aqui, Deus não quer só virar o ano na sua vida, Deus quer virar a sua vida. Nós precisamos viver uma virada na nossa vida. Eu tenho certeza que se você olhar para o seu coração com muito carinho, com aquele carinho que todo mundo tem, você vai olhar para dentro de si e você vai dizer, eu preciso viver uma virada na minha vida. Talvez de forma geral, talvez em alguma área, mas nós precisamos viver viradas na nossa vida. Na verdade, a palavra de Deus fala que o arrependimento é uma virada. A Bíblia diz que arrepender é você mudar de mente, é você mudar de direção. Eu sei que você, em algum momento da vida cristã, já ouviu isso que eu estou falando,
né? Mas a palavra arrependimento significa a palavra original metanoia, que literalmente significa mudando a forma de pensar. Outra definição para a palavra arrependimento é você mudar a sua direção, ou seja, se você estava indo para lá, agora a gente faz um retorno e a gente vai para outra direção. Arrependimento é a gente não... claro que começa na mudança de mente, mas essa mudança de mente ela vem mudar as nossas atitudes. Eu sei que muitas frases que eu vou falar hoje aqui, elas são bem clichê, você já ouviu em outras ministrações ou até mesmo dentro do teu Facebook. Mas tem uma frase, queridos, que ela é uma das mais clichês que existem, mas ela também é uma das mais realistas que existem. Se eu e você, a gente não muda as nossas atitudes, nós não vamos mudar os nossos resultados. Então, eu sei que aquilo que nós precisamos alcançar, que Deus quer que eu e você alcance no ano de 2019, queridos, a gente só vai conseguir alcançar através do processo de arrependimento. Processo de mudança, processo de deixar Jesus falar aquilo que Ele quer falar e deixar Jesus mudar aquilo que Ele precisa e quer mudar. Eu não estou falando necessariamente só de pecado cabeludo, apesar de que se a gente tem que mudar. Mas eu estou falando, às vezes, de uma mentalidade preguiçosa. Eu estou falando, às vezes, de uma mentalidade que não quer fazer plano, que não quer sonhar com aquilo que Deus sonha, que não quer ouvir o que Deus quer para a sua vida. Queridos, eu não sei você, mas eu creio que uma das coisas que o Evangelho faz na vida de uma pessoa, ela pega a mente de uma pessoa e eleva para as alturas no bom sentido. Para que eu e você possamos ver a vida e ver o tempo e ver os anos e ver tudo de uma forma diferente, de uma forma sábia. Tem um versículo lá em Salmo que eu amo esse versículo. Não está aqui nas minhas anotações, eu não lembro o lugar, mas é um versículo muito conhecido, que se você colocar no Google só isso aqui já vai aparecer o endereço, eu não lembro de cabeça. Mas tem um versículo em Salmos que Davi ele fala assim, Senhor, ensina-me a eu contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Então aqui Davi, ele está falando um princípio de sabedoria, ele está dizendo assim, que a pessoa que tem capacidade de discernir o seu tempo, a sabedoria mora nesse lugar. Então, o que é discernir o tempo? Todo mundo sabe que está em 2018 e que vai mudar para 2019. Todo mundo sabe que eu sei que tem muita gente que, por exemplo, está de férias. Tem muita gente aqui que acha que é o tempo de pegar uma praia, descansar. As pessoas não têm dificuldade de discernir o seu tempo de forma natural. Não tem. Uma mulher grávida, quando ela está prestes a gerar o filho, ela sabe discernir o seu tempo. Não é difícil nós discernirmos as coisas naturais. Mas o que Deus quer que eu e você discirna para que a gente caminhe em 2019 com resultados? Nós precisamos discernir as coisas espirituais. Porque se nós não discernirmos as coisas espirituais, muitas coisas que Deus ele vai querer fazer na sua vida e através da sua vida não vão ser feitas. E esse é o perigo de a gente viver uma vida cristã religiosa, porque a religiosidade, ela pega a pessoa e ela leva a cabeça dela para baixo, para que ela não tenha discernimento espiritual sobre o propósito de Deus, aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho plena convicção que no ano de 2019 Deus quer usar muito a minha vida. Mas Deus quer usar a minha vida, sim, muito. Você tem essa convicção para a sua vida? Que no ano de 2019 Deus quer usar muito a sua vida. Deus não quer só fazer em você, mas Ele também quer fazer através de você. Amém? Agora, se nós não vivermos no dia a dia, de segunda a segunda, dentro daquela convicção de dizer, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me usar? Onde que o Senhor quer que eu haja? Quais são as coisas que o Senhor tem para mim nessa vida? Se você não colocar essa esperança dentro do teu coração, provavelmente você não vai conseguir ter a visão que é necessária para que você chegue onde Deus quer que você chegue. Nós vamos ler alguns versículos aqui, vamos começar em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Se você trouxe sua Bíblia para comigo, se você não trouxe, acompanhe na televisão, e se você está anotando, anote aí. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Versículo 11. Jeremias 29, desculpa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Vamos esperar chegar na tela aqui.
Esse é outro versículo. E é em inglês ainda. Ó, pessoal, né? Tamo chique, né? Você vê, homem? 2019 a gente consegue ler inglês. Ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deixa esse versículo na tela porque a gente vai usar ele um pouco. Queridos, você sabe que a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta vai capotar. A humildade é aquilo que promove a vontade de Deus em nós, porque sem humildade a gente não chega em lugar nenhum. Eu e você, nós precisamos nos submeter a esse versículo. E eu me submeto com toda alegria, porque eu confio na bondade de Deus. Se você confia na bondade de Deus, você também vai submeter. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, Deus não está sendo grosso, Deus não está sendo rancudo, Deus não está... Parece, mas não está. Gente boa, sorriso no rosto. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Porque eu é que sei. Eu é que conheço os planos que tenho para vocês. Queridos, eu não sei você, mas eu não quero andar nos meus planos. 2019, eu não quero andar nos meus planos. Eu sei que um plano ou outro, Deus dá liberdade para que eu tenha. Por exemplo, Deus, Ele é bom, Deus é um pai. Então, se eu tenho um sonho de fazer uma viagem em 2019, eu sei que Deus, Ele é tão bom que Ele pode abençoar esse plano meu aí. Se eu tenho um sonho de casar em 2019, cheguei a sentir uma unção na perna esquerda aqui. Travou a perna esquerda. Vamos continuar brigando. Deus, Ele pode abençoar esse meu plano. Então, eu quero que você entenda, queridos, que Deus, Ele não faz de nós, assim, robôs no joystick dele ali, que Ele vai indo para o lado, para a esquerda, para a direita. Não é isso que Deus está falando. Deus, Ele ama a gente. Deus, Ele quer que a gente, na nossa vida, tenha liberdade para sonhar, tenha liberdade para fazer planos. Mas, o que eu e você devemos fazer para que a gente ande em vitória e em sucesso? Nós devemos submeter a nossa vida aos planos de Deus para que, se necessário, algum plano que a gente tenha não feche com o plano dele, a gente mude para o plano dele, porque o plano dele é melhor. Não é que o plano dele é o que tem que ser, porque está acabado e é isso aí, e aceite. Não, os planos de Deus são melhores. Amém, queridos? Coloca a mão no seu coração, vai fazer bem para você. Diz assim, os planos de Deus são os melhores. A Bíblia diz, queridos, que Deus, Ele vê o início do fim, o fim do início. Deus, Ele conhece você. Antes de você estar na barriga da sua mãe, Jesus já te conhecia, todos os seus dias já foram escritos. Jesus ama você tanto que Ele morreu por você, Ele quer abençoar a sua vida. A Bíblia diz aqui, ó, pode voltar no verso para mim, fazendo favor? No final do verso ali, inclusive diz aqui, ó, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. A Bíblia está falando, queridos, que Deus, a vontade de Deus é prosperar a sua vida, é fazer você ter paz, alegria, é fazer você ter uma vida plena, não de lhe causar dano. Agora, para você conseguir prosperar, você precisa submeter a tua vida aos planos de Deus. Qual é o plano de Deus para a sua vida sexual? Qual é o plano de Deus para a sua vida relacionamental? Qual é o plano de Deus para a sua vida financeira? O que Deus quer que você faça com a tua grana? O que Deus quer que você faça com o teu tempo? Olha a frase que eu ouvi, não vou assumir a autoria porque não é minha, mas ouvi essa frase e gostei muito. Você nunca vai ter a paz de Deus sem as prioridades de Deus. Só que muitas pessoas, elas querem ter a paz de Deus sem ter as prioridades de Deus. E os dois não andam longe um do outro. Então, eu quero viver uma virada na minha vida no ano de 2019, mas então eu preciso de prioridades. Eu preciso alinhar minha vida aos planos de Deus. Eu preciso pegar os meus planos, que podem ser maravilhosos, mas eu preciso dizer, Deus, eu sei que tem muita coisa aqui que é, assim, digamos assim, o Senhor concorda e está bom e não mexe nas coisas, mas tem coisa aqui que eu tenho que conversar com o Senhor. Por exemplo, quais são os teus sonhos ministeriais para o ano de 2019. Você já perguntou para Deus isso? Você já perguntou para Deus assim, Deus, eu sei que na caminhada o Senhor revela muita coisa, não adianta assim querer também ter o todo agora, mas pelo menos assim um vislumbre. Você já perguntou para Jesus dizendo assim, Deus, quais são as minhas metas, planos de 2019 na minha igreja?
na minha célula, nos ministérios. O que o Senhor quer que eu faça? Tem alguma coisa que eu não estou fazendo que o Senhor quer que eu faça? Tem alguma coisa que eu não estou envolvido que o Senhor quer que eu envolva? O Senhor quer que eu cresça no quê? Qual é a sua vontade para a minha vida? Isso é importante, queridos. Por quê? Porque muitos dos planos de Deus para a nossa vida, nós conhecemos na palavra de Deus. A palavra de Deus, eu estou colocando na TV, que isso aqui é uma TV. Quando estamos falando de Deus, que a gente coloca ali, né? Mas a palavra de Deus, querido, ela revela a vontade de Deus para nós. Claro que existem detalhes da vontade de Deus para a nossa vida que são revelados na jornada e são específicos para a sua vida, contextualizados para a sua realidade. Mas muitas das coisas que Deus quer fazer em você e através de você, Deus quer fazer na vida de todos e através de todos. E nós precisamos, como igreja, de assumir essa identidade. Amém? Nós vamos, como igreja, adquirir essa identidade e dizer, Deus, é isso aí. Eu sou o povo escolhido. Eu sou a raça eleita. Os termos da Bíblia meio estranhos que a gente não usa hoje no nosso cotidiano, mas vai pegando aí. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. O Senhor me elegeu, o Senhor me escolheu, o Senhor me salvou, o Senhor trouxe autoridade sobre a minha vida e eu posso fazer muito mais, eu posso crescer muito mais, eu posso trazer muito mais luz para o mundo daquilo que eu estou fazendo. Então, queridos, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, se a gente quer viver uma virada, é submeter os nossos planos aos planos de Deus. Eu volto a dizer, Deus ele ama tanto você, que Deus ele não faz de eu e você uma marionete, bem pelo contrário, Ele nos ama, inclusive Ele nos deu a capacidade de sonhar, e em oração você pode sonhar os sonhos de Deus sem nem perceber. Agora, muitas coisas, querido, da nossa forma de viver, os valores que regem a nossa vida, muitas vezes eles são uma marca do desalinhamento entre os nossos planos e os planos de Deus. Você imagine como uma rodovia. O plano de Deus está passando por aqui, mas você está passando por aqui. E só porque muitas vezes eu e você estamos na igreja, a gente acha que está tudo bem, mas isso não é verdade. Deus, querido, Ele tem muito, muito mais para você do que simplesmente você, não que isso seja uma coisa pequena, né? Mas do que só ser salvo. Tem um versículo que eu gosto muito que a Bíblia diz assim, Jesus mesmo dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu gosto desse verso, porque sempre quando a Bíblia fala de vida, está falando de salvação. E sempre quando a Bíblia fala de morte, está falando do inferno. Sendo bem reto com vocês. Então, Jesus está dizendo, eu não vim só para vos salvar, mas para que vocês tenham uma vida sobrenatural. Para que vocês tenham uma vida de paz. Para que você, no meio da turbulência, porque quando eu falo paz, muita gente acha sem problema. Aí não tem jeito, aí você pega uma arma, tira na cabeça, é o único jeito de você acabar com os seus problemas. Estou brincando, né? Ninguém riu, mas eu estava. Mas a questão, queridos, é que eu e você sempre vamos ter problema. Quando a gente ora assim, Deus, me dá paz, a gente não está orando, Deus, tira os problemas, a gente só está orando, Deus, me dá fé, para que eu possa voar em cima desse negócio aí. Aí você olha para a vida de Jesus, você quem acha que Jesus tinha paz? Cheio de problema. A gente vê as pessoas da Bíblia ali, por exemplo, um cara admirável aí, apóstolo Paulo, pelo menos depois que ele encontrou Jesus. Quem acha que o apóstolo Paulo viveu uma vida assim, que nem a gente leu ali, próspera? Todo mundo levanta a mão. Mas o homem tinha problema que não acabava mais na vida. Então, queridos, quando a gente fala que Deus ele nos quer dar uma vida de paz, não é uma vida sem problema, não. Problema vai ter, vai ter. Eu sei que a gente não vem no culto para isso, mas olha para a pessoa que está azul e diz assim, problema vai ter, fala. Vai ter, fala. Mas vai ter pepino. Pepino, pepino, pepino. Homem, casa tem pepino. Tem pepino, tio Wagner. Não acho que é. Não acho que é isso aí, sua fotinho do Instagram. É, a igreja pequena é legal que a gente avacalha, né, com o pessoal. Assim. Então, queridos, pepino vai ter, problema vai ter. Mas Deus, Ele nos dá essa capacidade sobrenatural de viver em paz, de viver com plenitude, de viver com alegria. Bom, vamos seguir aqui. Antes de seguir, só vou lembrar, eu queria falar um versículo que eu gosto muito desse versículo, porque ele traz muita praticidade na nossa vida. A Bíblia diz lá em Provérbios assim, ó, o homem faz planos. Quem conclui o verso? Mas a resposta certa vem do Senhor. Eu gosto desse versículo, sabe por quê?
Porque a Bíblia, ela não reprime eu e você de fazer plano. Queridos, assim, ó, eu não fiz isso ainda, mas quero muito fazer essa semana. A gente tem que pegar um papel, a gente tem que pegar um caderno, a gente tem que chegar e dizer assim, 2019, onde eu quero chegar? O que Jesus está falando para mim priorizar nesse ano? O que eu não venci em 2018 e ficou para mim vencer em 2019? O que eu vou fazer para isso? Qual vai ser meu plano para isso? O melhor momento de você fazer, por exemplo, um plano de leitura bíblica é agora. Você sabe que a gente começa o ano mais animadinho, né? Então, plano de leitura bíblica, plano de vencer na vida. Vou estudar, fazer uma faculdade, eu vou me profissionalizar em tal situação porque eu quero melhorar o meu salário. Sabe, queridos, esse é o melhor momento. Não que você não possa fazer isso em qualquer momento da sua vida. Mas a Bíblia diz, o homem faz planos, e a Bíblia não nos reprime de fazer planos. Mas é importante que a gente tenha discernimento espiritual para que a gente consiga discernir a voz de Deus. Na Bíblia a gente vê isso. Né? Muitos homens que na sua caminhada ouviram a voz de Deus e corrigiram o seu trajeto. Bom, eu queria ler um versículo que está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que a Bíblia diz aí. Irmãos, está falando de mim e de você. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. O apóstolo Paulo está falando aqui, os filipenses. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Volta no 13. Queridos, tem coisa que você vai ter que deixar em 2018. Não tem jeito. Sabe, eu tenho aprendido na minha vida que uma pessoa ela só consegue sonhar com o seu futuro quando ela consegue resolver o seu passado. Outra frase clichê, mas extremamente valiosa. E muitos de nós aqui, para não dizer todos provavelmente, nós temos pendências do passado. Uma pessoa para perdoar, uma amargura para vencer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, enquanto eu e você, nós não aprendermos a resolver o nosso passado, nós vamos ter problema com o nosso futuro. Então, eu sei que não é assim, do nada, mas deixa eu te encorajar, querido. Resolva o seu passado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos. Eu vou parafrasear aqui, para ajudar o teu entendimento. Ele está dizendo assim, não que eu seja o cara, não que eu seja a última bolacha do pacote, não que eu seja a Coca-Cola do deserto, não que eu já tenha chegado lá, não que eu seja perfeito, mas ele diz assim, mas uma coisa eu faço, negada. Ele está dizendo, eu não fico gastando meus pensamentos na dor do passado. Eu não fico gastando meus pensamentos na amargura do passado, na pessoa que me abandonou, na pessoa que achou que não era melhor viver mais comigo, na pessoa que antes eu confiava e agora está longe. Eu não vou viver a minha vida olhando para as pessoas que me abandonaram, para as pessoas que não estão mais caminhando comigo. Eu não vou ficar olhando para a minha vida em como era bom naquele tempo, que aquela coisa, e meu Deus, nossa, aquele tempo que era de tal jeito. Queridos, eu e você precisamos dar um ponto final no nosso presente com relação ao nosso passado para que a gente consiga fazer isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está dizendo assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Então, eu não estou dizendo que a gente não valoriza o passado no sentido de honrar. A gente honra, a gente agradece a Deus, a gente louva ao Senhor. É por causa de um passado que a gente aprendeu muita coisa para o nosso presente e que vai muitas vezes construir o nosso futuro. Nunca me esqueço de uma resposta que um professor uma vez deu numa sala de aula. Estava numa aula uma vez, lá nos Estados Unidos, e aí era o último dia de aula e perguntaram para o professor, daí o professor, na verdade, falou assim, hoje é o último dia de aula aí, vocês fazem pergunta que vocês quiserem. Esse professor é o Chris Valentin, um cara bem famoso. Eles chegaram para ele e falaram assim, o que você faria diferente se você voltasse na sua vida? O que você mudaria? Aí ele deu uma resposta que eu nunca tinha ouvido quando alguém perguntava isso. Porque essa é uma pergunta clichêzona também, né? Mas eu nunca tinha ouvido alguém responder isso. Ele falou assim, olha, não mudaria nada. Eu já estralei o zoião, porque eu mudava um monte de coisa. Aí ele falou assim, não que eu não tenha errado, não que eu não tenha sofrido, mas o lugar que eu estou hoje
não foi construído só pelas minhas vitórias, mas foi construído pelas minhas derrotas. Então, se eu estou onde eu estou, as minhas dores tiveram parte, as minhas derrotas tiveram parte, as minhas lutas tiveram parte, as coisas que eu não queria ter passado tiveram parte para me trazer no lugar onde eu estou pisando hoje. E o lugar onde eu estou pisando hoje é o lugar onde eu queria estar pisando. Aquilo me estralou as ideias. Eu pensei assim, cara, não que a gente deva viver uma vida assim, então é isso aí mesmo, errar traz maturidade. Não, não é isso. A gente deve buscar acertar, como diz o apóstolo Paulo. Procura acertar. Mas, meu irmão, o que a gente tem que aceitar é que a gente não consegue mexer no passado, gente. Amém? Não consigo. Quando eu olho para trás, tem muita coisa que quer me doer. Quando eu olho para trás, tem muita gente que eu quero odiar. Quando eu olho para trás, tem muita situação que eu não queria ter vivido. Mas Deus não me deu a capacidade de mexer no meu passado. Deus me deu uma vida e quando eu passar dessa para uma melhor, acabou. Não tem reencarnação, não tem nada. É uma vida só. E eu não tenho o poder de mexer no meu passado. Então, eu preciso, não é que a gente vai ser insensível. O que a gente está fazendo aqui, queridos, é ter amor próprio, no bom sentido. Se eu não posso mexer no meu passado, resolve o passado, bota um ponto final no passado, cicatriza o passado. Eu sei que dói, mas você já viu? Eu não sei, mas eu tenho aqui uma visão profética agora do filme do Rambo. Meu irmão, o Rambo, quando levava um corte, não tinha esse negócio de, põe um mertiolatezinho, põe um band-aidzinho, deixa eu ficar uma semana aqui de boa. Não. O Rambo velho pegava a faca e esquentava. Naquela fogueira que ele fez ali, praticamente com uma pedra na outra que fazia, né? Esquentava bem a faca, meu amigo, e pá! E aquele momento no filme que você ficava assim, Mas o bicho tacava a faca no curativo ali, doía pra caramba, levantava com a arma e ia matar o exército. Então, eu quero te passar essa figura profética do Rambo hoje. Muitos de nós aqui, o que a gente precisa, queridos, vai doer, vai, mas taca a faca. Taca a faca e deu. Lucas, mas muita gente me abandonou em 2018. Eu sei. Mas taca a faca, meu irmão. Sabe por quê? Porque se você não atacar a faca no teu passado, o teu futuro vai passar na sua frente e você não vai agarrar ele. Eu sei do que eu estou falando. Muitas vezes a gente fica tanto tempo olhando para o nosso passado, dizendo, aquela pessoa, aquele negócio, aquele emprego, aquele dinheiro, aquela situação, aquele problema, não sei o quê, mas antes era tão melhor. A gente fica tão valorizando o passado e perdendo tempo. E aí Deus, Ele tem um futuro bem melhor para você do que o passado que você já viveu, mas você não consegue agarrar, você não consegue entrar, você não consegue tomar posse, porque você está olhando para o passado. Valorizando o passado, honrando o passado, olhando para o passado. O apóstolo Paulo, ele não está sendo um cara ruim aqui, ele não está querendo desrespeitar pessoas. O apóstolo Paulo não está deixando de honrar pessoas que foram boas ou que até falharam. O apóstolo Paulo não está desonrando. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, eu não vou viver no meu passado, eu vou avançar para aquilo que está diante de mim. A pergunta é, onde está o seu foco? Porque se o seu foco e o meu foco está no passado, a gente não vai conseguir ter discernimento espiritual para conseguir alcançar e agarrar as oportunidades que Deus tem para nós hoje, para que a gente construa a nossa virada no ano de 2019. Amém, queridos? Amém. Nossa igreja aqui em Otacílio Costa, nós temos que olhar para o futuro, porque o nosso futuro é muito mais glorioso do que qualquer coisa que a gente já viveu no passado. Amém? Amém. As nossas células, a nossa visão, os nossos alvos para a nossa igreja, eles são muito mais gloriosos. O que Deus tem para nós no ano de 2019 é muito mais glorioso do que qualquer coisa que a gente já tenha vivido até hoje nessa igreja. Então, o que eu e você precisamos fazer é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor usou muitas pessoas, o Senhor abençoou muito minha vida, o Senhor fez grandes coisas na minha vida, mas eu vou prosseguir adiante de mim. E sabe, queridos, essa é uma das tarefas mais difíceis da vida, é conseguir lidar com o seu passado. É uma das coisas mais difíceis da vida. Porque no passado tem culpa, de Satanás tentando tacar na nossa cabeça, tem acusação,
No nosso passado, muitas vezes, tem pecado. No nosso passado, muitas vezes, tem traição. No nosso passado, muitas vezes, tem luto. No nosso passado, tem muita coisa. Mas eu e você, a gente precisa que tacar a faca. Dói? Dói. Machuca? Machuca. Mas sara. E às vezes é isso que a gente precisa ser sarado, porque senão a gente não consegue ir longe. Um soldado ferido não consegue ir muito longe. Agora, o que a gente precisa levar para 2019? Eu quero abrir em 2 Coríntios 4, versículo 16 até o 18. Abra comigo se você puder. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 18. Por isso, o apóstolo Paulo está falando na igreja de Corinto. Não desanimamos. Agora, vamos ler com um pouco de criatividade esse versículo. O apóstolo Paulo, eu gosto do apóstolo Paulo. Ele ó, gente, não vamos desanimar, não vamos se entregar para os homens. Aí depois do ponto ele diz assim, ó, tem pepino? Tem. Ele está dizendo assim, ó, embora exteriormente estejamos desgastados, olha para a pessoa que está do seu lado. E diz assim, eu sei que você parece meio cansado, meu irmão. Eu sei que exteriormente você está um pouco acabado. Pode falar. Pode falar. Deus o livre, né? Tem gente que já está se negando aí. Está querendo ir embora. Fica aí mais um pouco. Aí depois da vírgula diz assim, ó, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Ô, meus irmãos, as rugas vão aumentando? Vão. A barriga vai aumentando? Vai diminuir em nome de Jesus. Muita coisa na vida vai acontecendo, os cabelos vão caindo, sabe? A peleia velha vai pegando. O apóstolo Paulo, querido, né? Ele está falando isso aqui porque o homem passou muita coisa. Né? O apóstolo Paulo ele foi envelhecendo, gente, porque o homem, aquele tempo, além de não ter filtro solar, né? Não ter assim muita sombra na vida, a peleia era muito mais complicada, que hoje o apóstolo Paulo viveu uma vida muito assim única, porque o homem sofreu pelo Evangelho, acho que não tem outra palavra, ele sofreu mesmo pelo Evangelho, com muita alegria, mas sofreu. E esse era o entendimento que ele tinha do sofrimento dele. Mas olha o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, ó, eu sei que por fora eu estou meio acabado, mas por dentro eu estou mais novo cada dia. Querido, se eu e você andamos com Cristo, o tempo não vai nos acabar, o tempo vai nos renovar. Amém? Se eu e você estamos em Cristo, eu sei que exteriormente não tem o que fazer. Pode usar um creme Nivea, minha mãe usa. Desde quando eu me conheço por gente, ela tem aquele creminho azul Nivea. E olha que minha mãe é uma mulher que pela idade parece muito mais nova, né? Que parece. Então, esse creminho aí, com certeza vai ter que... Minha esposa vai ter que usar. Ah, estou profetizando isso aí na minha vida. Mas, meu irmão, não tem o que fazer. Paulão, quando entrou na igreja, tinha mais cabelo, Paulo. Ah, tô brincando. E eu tinha mais cabelo, eu perdi um monte de cabelo. Estou usando agora um shampoo que ajuda. Mas, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, não tem como você se livrar muito aí da corrupção do corpo. Claro que um exercício ajuda, um creminho ajuda, um shampoo ajuda, uma maquiagem ajuda. Quem quiser gastar um dinheirinho, até uma plástica vai ajudar. Mas o corpo, ele vai deteriorando. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para nós. Mas dentro da gente... Você quer que eu coloque mais perto? Por isso que você aumentou aí? Então tá bom, coloquei. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte. Mas dentro de nós, o tempo vai nos renovando. Sabe, queridos, eu falo isso com muita... A gente está rindo, mas eu sei que a palavra de Deus está entrando no teu coração. Né? Mas eu já vi isso na minha vida. E eu não quero viver isso. Sabe, de a gente viver coisa que começa a amargar a gente. Começa a deixar a gente menos confiável, começa a deixar a gente mais cuidadoso, no mau sentido da palavra. E sabe, as forças vão acabando. Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa lá em Lages, uma grande líder na igreja lá, e ela falou para mim assim, olha, Lucas, há alguns anos atrás eu tinha ânimo para muita coisa. Mas hoje meu ânimo acabou.
Hoje eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia, não consigo mais sonhar do jeito que eu sonhava. Sabe, queridos, isso aqui é uma das coisas mais lindas que eu e você podemos viver na nossa vida. O tempo passa, as rugas vêm, o cabelo branco aparece, as forças externas com certeza vão diminuindo, mas por dentro a gente está cada vez mais novo, mais forte, mais alegre, sonhando mais animado. Sabe, eu quero que você vai ter que fazer isso, que eu não vou conseguir fazer, ninguém vai conseguir fazer. Como que está esse gráfico na tua vida aí? Se você pegar os últimos 5 anos, não vamos nem exagerar, os últimos 5 anos, hoje você está mais animado? Hoje você está mais por dentro, né? Por fora eu já falei que não tem muito o que fazer, mas até que tem, né? Uma academiazinha ajuda, mas vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Por dentro, você está mais animado? Você está com mais convicção, com mais fé, com mais vontade de amar? Ou você está com vontade de matar? Você está com vontade de cada vez estar melhor? Você está com vontade de confiar nas pessoas, de acreditar nas pessoas? Sabe, queridos, o apóstolo Paulo está falando para a gente aqui de algo lindo que aconteceu na vida dele. Ele falou, exteriormente está acabando, mas dentro da gente, cada dia a gente está sendo renovado. Amém? E é isso que a gente precisa carregar para dentro de nós. Uma alegria cada dia maior, uma fé cada dia maior. E o próximo versículo, 14, não é 14, 17. A gente vai ler o 17 e o 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E o próximo. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos voltar para Salmo, quando Davi ele diz que quando a gente alcança um coração sábio, é quando a gente conseguiu discernir o nosso tempo. Olha o apóstolo Paulo dizendo aqui, que nós precisamos fixar os nossos olhos, não naquilo que se vê, não naquilo que a gente consegue olhar, que são nossas circunstâncias, que são nossas situações, que são os nossos sentimentos. Mas depois da vírgula ele diz, mas no que não se vê. Porque o que a gente vê é transitório, vai acabar rapidinho. Mas o que não se vê é eterno. Queridos, e quando eu e você, a gente coloca os nossos olhos naquilo que é eterno, é isso que a Bíblia chama de discernimento espiritual. É você saber valorizar aquilo que tem valor. Porque dentro, se eu e você, a gente anda pelos nossos olhos da terra, a gente vai valorizar coisas que não têm valor. Mas se você tem discernimento espiritual, você vai aprender rapidinho, de forma automática, pelo seu relacionamento com Deus, a valorizar aquilo que realmente tem valor. Que é o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, nossa vida espiritual, nossa maturidade espiritual. Essas coisas têm valor. Jesus, por isso que ele disse uma vez, ele disse assim, gente, não junta riqueza na terra não, onde a traça e ferrugem corrói, mas junte no céu, onde nem traça nem ferrugem pode corroer. Jesus, ele mais uma vez estava falando a respeito de um sinal de maturidade, que é você aprender a não viver fixado naquilo que você vê com esses olhos, mas fixado naquilo que o Espírito de Deus te mostra através do discernimento espiritual. E quando eu falo de discernimento espiritual, eu sei que você pode imaginar assim, um poder flutuando. Querido, discernimento espiritual está na palavra, nos valores de Deus. No nosso simples relacionamento com Deus, você vai ter os maiores discernimentos sobrenaturais que existem. Você não precisa sentir um tremor na perna, você não precisa sentir nada. Mas o Espírito de Deus, ele fala com você através do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que as coisas espirituais são discernidas através do Espírito Santo, que é Espírito e testifica com o nosso Espírito. E isso é muito importante. Bom, para finalizar a mensagem, eu queria falar de 3 coisas que eu e você, a gente precisa levar e trazer para 2019 para ver uma virada. Eu sei que também são palavras muito conhecidas, mas eu quero fazer uma análise rapidinho de cada uma delas com você aqui. Fé, esperança e amor. Queridos, fé para quê? Para melhorar, para mudar, para alcançar coisas, para crescer, para amadurecer, para conquistar. Eu e você, nós precisamos entrar com fé para a gente viver a virada na nossa vida no ano de 2019. Deixa eu ler um versículo contigo. Está lá em 2 Coríntios 5, versículo 7.
Pode colocar na tela para mim. 2 Coríntios 5, versículo 7. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente. Deus tornou... Desculpa, é o 5:7. Esse é o 5:21. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A gente estava falando sobre isso até agora. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando assim, ele está quase que escrevendo uma faixa para a galera. E dizendo, ei pessoal, vamos lembrar de uma coisa. Eu e você, a gente não vive pelo que vê. A gente vive por fé. Fé é a certeza do que não se vê. Lucas, eu não estou vendo paz dentro de casa, mas você já vê no Espírito, você começa a declarar, profetizar, e você começa a ir de atrás dessa paz. Lucas, eu não estou vendo a vitória na minha vida ainda, mas você não vive pela tua vista, você vive por fé, e no reino espiritual você já consegue declarar, profetizar e andar nessa vitória. Então, a fé, queridos, é aquilo que consegue construir a ponte entre a nossa realidade e a realidade espiritual, que é a vontade de Deus para a nossa vida. É a fé. Nós precisamos ter fé no nosso coração. Lá em Mateus, capítulo 21, versículo 21, vamos ler mais esse? Aqui no assunto da fé. Mateus, capítulo 21, versículo 21. Jesus respondeu o seguinte para a galera lá. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Jesus aqui, queridos, ele está explicando um contexto de fé. Porque antes de acontecer isso aqui que a gente acabou de ler, Jesus ele tinha dado ele tinha falado uma palavra para uma figueira, e depois, quando eles voltaram, a figueira tinha se secado. E os discípulos ficaram apavorados, porque nenhuma árvore seca assim, de uma hora para outra, literalmente. E aí eles ficaram apavorados, e Jesus ele disse essa seguinte frase, ele falou, galera, o negócio é o seguinte, se vocês tiverem fé, sem duvidar, muitas coisas poderosas vocês vão poder fazer. Então, o que a Bíblia está querendo nos dizer, queridos? Que o maior inimigo da fé é a dúvida. Sabe qual é o maior inimigo da fé? O será. Fala comigo aí, será. Aí, eu sei que eu estou pregando aqui. Aí vem uma palavra que Deus quer falar contigo e tem uma frase que taca na tua cabeça, pá! E aí, dentro de você pensa assim, mas será? A palavra de Deus vem sobre a sua vida dizendo assim, 2019 vai ser um ano sobrenatural de Deus. Será? Você vai viver um crescimento sobrenatural de maturidade do reino de Deus na sua vida. Mas será? Teu casamento vai mudar. Será? Tua paz você vai alcançar. Será? Sabe, queridos, eu sei que o será, ele pode vir fantasiado, assim, assim, você sabe, o será, ele parece queridinho, né? Não parece um cachorrinho queridinho? Porque você olha e diz assim, será? Parece que você está querendo ser humilde em falar, né? Não, é que sabe o que é, Lucas? Eu não gosto, assim, de ser muito oportunista, sabe? Eu não gosto, assim, de ser uma pessoa metida. Eu não gosto de ser uma pessoa, assim, que fica falando demais. Então eu não gosto de cantar vitória antes da hora. Queridos, fé não é você cantar vitória antes da hora. Fé é você saber que você já tem a vitória. Você não está cantando antes da hora, você já tem a vitória. E a gente consegue celebrar a vitória que a gente já tem, sem conseguir olhar com esses olhos, mas olhando o reino do Espírito, se apoderando da palavra. Mas o será, ele vai tentar te derrubar. Aproveitando aí que esse é o último culto do ano, olha para a pessoa que está do seu lado e diz, o será vai tentar te derrubar. Vai tentar te derrubar. Fala para alguém perto de você aí, ajuda ela. O será vai tentar te derrubar. 2019 é o ano que você vai evangelizar a tua família para Jesus. Será? Eles são tão duros, Lucão. São tão carrancudos. Faz 10 anos que eu não falo com meu pai. Será? Sabe, queridos, Jesus ele disse para a gente aqui, eu lhes asseguro, que se vocês tiverem fé e não duvidar, eu não quero entrar com dúvida em 2019. Será que 2019 vai ser o ano que eu vou ser liberto? Não, 2019 é o ano que eu vou ser liberto. Será que em 2019 alguma coisa vai mudar? Não, 2019 é o ano da mudança. Tira o será, queridos. O será ele é muito sutil.
Eu falo mais uma vez, ele é muito sutil. Ele entra ali e você nem percebe. Mas ele está ali, correndo no corredor da tua vida. E ele, muitas vezes, é aquilo que está impedindo o poder de Deus de agir. Várias vezes, quando alguém pedia alguma coisa para Jesus, ele falava, seja feita conforme a sua. O que ele está querendo nos ensinar? Que aquilo que pode frear o mover de Deus na nossa vida é a nossa falta de fé. Deus é soberano, é poderoso, é pleno, onipotente, onipresente, onisciente, Rei do universo, Deus de todas as coisas, não há ninguém acima dele, poderoso. Mas ele não vai fazer aquilo que eu e você não permitir. Porque essa é uma lei que ele colocou. Ele nos deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que você tem de abrir e fechar a tua porta para Deus. Te deu isso, ele te deu isso como um presente. Ele falou assim, ó, eu só entro se você abrir. Eu só ajo se você obedecer. O poder de Deus só se manifesta na sua vida se você corresponder. Ele colocou isso como um presente para mim e para você. Mas a gente pensa assim, melhor que não tivesse dado, né? E, nossa, vivia tudo na vontade de Deus, sem querendo ou não. Mas não, Deus ele nos ama, Ele quer que a gente decida por Ele, assim como Ele decidiu por nós. O amor é uma decisão que você toma sozinho. E Jesus tomou essa decisão sozinho. Jesus ele falou, vou amar, eu amo. Traga fé para 2019. Esperança. Para que esperança, gente? Para se manter alegre e saudável, para manter o foco. Sem foco, a gente não vai longe. Lá em Salmo 146, versículo 5. Salmo 146, versículo 5. Diz assim. 146. Hoje eu estou tendo que olhar bem ali, porque 146, versículo 5. Você não leu o versículo errado aqui. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor. Ó, queridos, eu quero que você preste atenção em duas palavras aqui. Feliz e esperança. Como é feliz, camarada, que debaixo do pé dele está a rocha de Jesus. Como é feliz. Eu sei que a gente lê assim, parece que é adesivo de caminhão, né? Mas preste atenção aqui no versículo. O que ele está dizendo? Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Queridos, quando que uma pessoa tem Deus como auxílio? Quando anda com Ele. Quando tem comunhão com Ele. Quando faz das palavras dele lei para a sua vida. Davi ele dizia assim, em paz me deito, logo pego no sono. Porque ele sabia da capacidade de Deus de trazer paz para dentro do coração dele. O mesmo homem que escreveu isso, escreveu também assim, ó, medito na tua lei dia e noite, porque ela me faz prosperar. Sabe, queridos, quando eu e você temos Deus como auxílio, quando nós andamos com Ele, a felicidade é uma realidade. Mais uma vez eu te digo, não é ausência de problema, não é ausência de situação maluca, não é ausência de labirinto, às vezes, na vida, não é ausência disso, mas é a ausência de um recurso sobrenatural que vem do trono de Deus, que a Bíblia chama de alegria, paz, que vem do Espírito Santo. E aqui, ó, cuja esperança está no Senhor. Nossa esperança, ela está em Deus. E a gente precisa ter esperança. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, mais um versículo sobre esperança, Efésios 1, 18. Queridos, a Bíblia, ela nos exorta. Eu gosto muito que essa palavra esperança, uma vez eu ouvi essa definição, nunca mais me esqueci. Esperança é a alegria antecipada pelas coisas que nós já temos convicção e que tomamos posse no reino espiritual. Então, a esperança, ela necessariamente tem que vir carregada de alegria. Vamos ler Efésios 1,18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Queridos, olha só. Não é o contexto de hoje, nem é tempo para isso.
agora. Mas sempre quando a Bíblia fala de herança, ela está também fazendo um paralelo com a palavra maturidade. Por quê? Porque, principalmente da lei da época em que a Bíblia foi escrita, uma pessoa ela só podia tomar posse da herança quando na lei judaica ela tivesse os requisitos que eram necessários para que a pessoa pudesse ser considerada uma pessoa madura. Então, esse versículo ele é muito mais profundo do que a gente imagina, porque aqui o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, dizendo, eu oro também para que vocês tenham discernimento espiritual, porque isso que são os olhos do coração. O apóstolo Paulo está falando, se o apóstolo Paulo está falando de olhos, mas não está falando desses aqui, ele está falando de outros olhos que não são naturais. Então o apóstolo Paulo está dizendo mais uma vez a respeito de discernimento espiritual. Ele está falando, eu oro para que vocês tenham os olhos do coração iluminados. Isso está falando de discernimento espiritual, está falando de vida espiritual, está falando de vida com Deus, de devocional, de leitura bíblica, de você mergulhar no Espírito de Deus através de comunhão com Ele, a fim de que você conheça a esperança. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, porque quando você abrir os olhos do seu coração, você vai conseguir ver coisas que antes você não via. Você vai conseguir enxergar um propósito que antes você não enxergava. Você vai conseguir enxergar um horizonte que antes para você ele estava fechado. Meus irmãos, eu digo para você com toda a alegria da minha vida, antes de eu buscar o Senhor, eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Me perdoe, tá? Eu não quero de forma alguma desanimar com ninguém aqui. Mas é a coisa mais medíocre, vou usar essa palavra não para ofender, mas é mediana, tá? Medíocre é mediana. É a coisa mais medíocre uma pessoa ter no maior sonho da sua vida se formar numa faculdade. Ter uma casa própria. Meus queridos, com todo respeito, eu me formei na faculdade, não tenho casa onde eu quero ter, quero muito. Mas isso não está nem perto de ser o sonho que Deus colocou no meu coração enquanto eu estiver andando por essa terra aqui. Porque um homem, uma mulher, que tem os olhos do coração abertos, o Espírito de Deus vai abrir o entendimento para que ela conheça os planos que Deus tem para você, que são muito maiores do que aquilo que eu e você conseguimos imaginar. E aí a Bíblia diz, já está lá, eu sei que você conhece, quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Deus é maravilhoso, Deus não deixa ninguém passar fome, não. Deus não deixa ninguém mal, não, gente. Então, quando eu falo isso, eu não quero que você ouça aquele evangelho derrotado que muita gente pregou na igreja por muito tempo. Que crente tem que ser pobre, que crente tem que ficar olhando só para as coisas espirituais e vai perecer na motoca a vida inteira. Não, queridos, não é isso que eu estou pregando. Existe prosperidade financeira para a sua vida, sim, se você se organizar financeiramente e trabalhar. Existe prosperidade financeira para a sua vida. Mas o que eu estou querendo dizer é que os alvos que Deus tem para a sua vida são muito maiores do que esse que a gente vê, com essa mentalidade aqui da cidade de Otacílio Costa, que está todo mundo assim, pensando em trabalhar para conseguir ter 30 dias de férias no final do ano, conseguir pegar uma semana, 2 de praia, ficar preto, descascar, volta a trabalhar, e vamos trabalhar mais um ano para conseguir ter umas férias um pouco melhor no ano que vem, queridos. Isso é só o ciclo da vaca. O que Deus quer assim, né? Nasce, engorda, daí tem um ciclo lá que eu não lembro. Mas, meus irmãos, se eu e você abrir os nossos olhos espirituais, Deus vai mostrar que a tua existência tem um propósito muito maior do que você imagina. Muito maior, muito maior, muito maior. Teu trabalho Deus te deu para te sustentar, para te dar conforto, para que você realmente tenha dinheiro mesmo, tenha dinheiro. Mas ele é só o teu trabalho. É aquilo que Deus te deu para que você possa sustentar você, tua família, você deve honrar, você deve trabalhar, você deve ser o melhor trabalhador. A Bíblia diz tudo que a gente faz, a gente deve fazer para como o Senhor. Tem que ser o melhor. Mas o nosso foco não pode estar nas coisas da terra. O nosso foco não pode estar no nosso trabalho da terra. Nosso foco não pode estar no dinheiro da terra. Nosso foco não pode estar nos relacionamentos da terra. O nosso foco deve estar naquilo que Deus nos mostra. Não é eu que mostro, não é a igreja que mostra. A Bíblia diz aqui, que os olhos espirituais, quando eles são iluminados, é aí que a gente conhece a esperança pelo qual Deus nos chamou. A riqueza da glória, da herança deles nos santos. Por isso que eu fiz questão de falar um pouco sobre herança, porque Deus, Ele não quer que eu e você viva a herança somente no céu. Sempre foi o propósito de Deus, eu sei que minha mensagem está intensificando um pouco agora, não era o propósito, mas
Sempre quando Deus fala de herança, Ele está falando de vivermos a herança na terra. Do contrário, Ele não teria falado para os discípulos orarem assim: Senhor, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Jesus ia ensinar a galera a orar diferente. Jesus ia ensinar a galera a orar assim: Senhor, me leva dessa terra o quanto antes. Mas não é isso que Jesus ensina os discípulos a orar. Ele diz assim: ore, para que aquilo que a gente vive no céu, vocês vivem na terra. Está falando da herança, está falando daquilo que era de direito de Jesus, que Deus deu sobre nós. Isso que é uma herança, não é verdade? Eu não quero desanimar, mas o tio Marciano, velho, trabalha a vida inteira, trabalha. De repente o homem juntou um império. 5 milhões em posse. De repente, homem do céu, cai um raio na cabeça do tio Márcio. Morreu. E aí vai ter uma herança. Ah, Lucão! Hã? Vai ter a herança. Sabe o que é herança? Herança é aquilo que o Lucão recebeu sem ter levantado uma pedra. Mas tio Márcia trabalhou. E aí agora quem recebe a herança é o Lucão. Sabe, queridos? Jesus, Deus, Ele tem uma herança para mim e para você. A gente não trabalhou, a gente não se matou, a gente não fez nada. Mas a gente consegue tomar posse à medida que a gente amadurece. Lucas, então por que eu não tô agarrando essa herança aí? Por que essa herança não está na minha conta? Por causa da falta de maturidade. Vocês estão entendendo? A maturidade é aquilo que te capacita no reino espiritual a colocar a mão na herança. Eu não estou falando de dinheiro aqui, estou falando de uma coisa muito mais poderosa que dinheiro. A imaturidade é aquilo que te incapacita de tomar posse da herança, do poder de Deus, da graça de Deus, da alegria, da paz, das coisas espirituais, das coisas sobrenaturais, da vida sobrenatural que Deus tem para nós. É a imaturidade. Lucas, o que é imaturidade? Pecado, desobediência, rebeldia, falta de entendimento, falta de conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. A gente não lê a Bíblia, gente. Vai levar choque a vida inteira. Porque a gente não se atraca a ler a palavra. Teve um tempo atrás aí que eu fiquei bravo com um amigo meu lá de Lages. O homem gosta de vir me pedir conselho. Aí eu acho que eu contei isso para vocês esse tempo atrás. Eu falei assim: cara, não vou mais te dar conselho nenhum. Eu não vou. Ele se assustou. Ele mandava direto áudio no WhatsApp: ô, Lucão, o que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo? Aí eu mandei para ele: ó, bicho, vou te dar conselho mais nenhum. Ele falou: por quê, homem? Eu falei: cara, eu tô ligado que você não está lendo a Bíblia. Porque essas perguntas que você me faz aí é pergunta de quem não lê a Bíblia. Então, eu não vou mais te responder. Comece a ler a Bíblia. Quando eu saber que você está lendo a Bíblia, aí eu volto a te responder, volto a te ajudar. Por quê? Porque a falta de sabedoria é aquilo que cava a nossa cova, gente. A gente quer ter sabedoria, mas não quer ler a palavra. A Bíblia diz: o povo perece, o povo está levando choque, o povo está entrando em buraco. Às vezes não é porque é ruim, porque é pecado. Às vezes não é porque está até endemoniado. Às vezes o povo perece só por uma coisa: não conhece a palavra do Senhor. Não conhece o que a Bíblia diz sobre comunicação. Tem muita gente aí perecendo em casamento porque nunca leu Provérbios. Nunca leu lá que o falar manso ajuda na hora da cabeça quente. Nunca leu lá, nunca praticou que preguiçoso não prospera. A Bíblia está cheia de sabedoria para nós. E a gente pifa se não lê. Para finalizar, meus irmãos, eu quero abrir em Cânticos capítulo 8, versículo 7. Cânticos 8, 7. Ó, esse versículo aqui é bonitão. Isso aqui é legal, assim, para você ler para a esposa, sabe? Isso aqui é legal para você fazer uma moral. Olha o que a Bíblia diz: nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Hã? Tá bonito, hein? Vai, pode usar, não. Ó, os rios não. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado.
É, fino, né? É, fineza. Querido, sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? A respeito do valor que o amor tem. Se a gente não... Queridos, o amor... E eu sei que a gente fala tanto essa palavra que já pifou, né, na cabeça. Por isso que a gente tem que ler os versículos para conseguir subir o termo de novo para cima. Porque todo mundo usa o amor para tudo que é canto, qualquer música hoje tem. E aí gastou demais a palavra. Então a gente tem que reformular lá dentro de nós. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que o amor verdadeiro, ele passa por qualquer coisa, mas ele permanece. O amor verdadeiro, ele tem correnteza que tenta afogar? Tem. Tem aqui, o que mais? Tem aqui rio? Tem. Tem gente querendo comprar o amor? Tem. Mas o amor verdadeiro, ele permanece. Meus irmãos, eu quero incentivar vocês que em 2019 seja o ano que você vai mais amar na tua vida. Que 2019 seja o ano que você vai mais amar a tua esposa na vida. Amém? Que você vai mais amar o teu marido. Que você vai mais amar os teus filhos. Que 2019 seja o ano que você mais vai amar as pessoas que te odeiam. As pessoas que falam mal de você. Amém, igreja? 2019 vai ser o ano que a gente mais vai evangelizar. Amém? Que mais a gente vai de atrás das pessoas que não conhecem Jesus. Porque isso é amor. Se nós não entrar em 2019 com a decisão de amar, nós vamos falhar. A gente pode ter fé, a gente pode ter esperança. Mas se a gente não tiver amor, nós vamos pifar. E o último versículo da noite está em Colossenses capítulo 3, versículo 14. A gente vai orar. Colossenses 3, 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em outras palavras, querido, aqui a Bíblia está nos falando que a gente pode errar muito, que a gente pode falhar. Não estou dizendo pode no deve, estou dizendo a gente pode, a gente falha. Mas a Bíblia está dizendo, mas acima de tudo, se nós amarmos, se nós tivermos amor, o amor sempre vai consertar as coisas. Isso que é um elo perfeito. O elo está falando de ligar. E quando está falando de ligar, está falando de uma corrente. Em outras palavras, está falando de aliança. O amor, queridos, quando você ama, você pode falhar, mas você vai levantar. Você pode cair, mas você vai levantar. Você pode desanimar, mas você vai se animar. Você pode pensar em desistir, mas você vai se animar e não vai desistir. O amor é aquilo que faz você permanecer. E por isso que a Bíblia chama de elo perfeito. Porque é aquilo que vai garantir que você não vai afundar. Você pode levar umas ondas aí na cabeça. Coisa feia. Mas enquanto o amor for sua prioridade, você não vai afundar. Você vai permanecer. E todo aquele que permanece vence. Porque um dos maiores princípios da vitória não é o dom, mas é a permanência. Amém, meus irmãos? Eu queria animar vocês com essa palavra hoje, não sei se tive sucesso, mas eu tenho plena convicção que Deus ele tem um ano sobrenatural para cada um de nós. Mas nós precisamos nos submeter aos planos e à vontade do Senhor. Porque senão, meus queridos, a gente não vai ter o ano que Deus tem para nós. Essas frases assim, a gente pensa, o que você está falando assim só para animar, né? Não, queridos, essa é a verdade real. Deus ele quer que 2019 seja um ano sobrenatural na sua vida, seja o melhor ano da sua vida. Isso é o que Deus tem para você. A pergunta é, nós vamos corresponder a Deus de tal forma que a gente consiga alcançar? Essa é a pergunta. Eu já vivi muitos anos que eu acabei o ano triste. Eu não sei como é que você está acabando o ano aqui, nem quero que você levante a mão, se você está mal. Mas talvez você esteja aqui hoje dizendo assim, Lucão, cara, 2019, 2018, acho que podia apagar. Podia ter pulado a senhora de 2017. Podia ter dado um coma lá em 31 de dezembro de 2017 ou acordar agora. Sabe, queridos, eu aprendi uma coisa na minha vida. Muita coisa ruim pode acontecer ao meu redor.
mas sou eu que determino aquilo que vai acontecer dentro de mim. E como que eu vou viver e como que eu vou corresponder. E se eu aprender a corresponder, Deus, Ele vai preparar um caminho adiante de mim. E é um caminho de vitória. É um caminho de glória. É um caminho de testemunho atrás de testemunho do poder de Deus. E é isso que eu quero viver em 2019. É isso que eu quero que nossa igreja viva em 2019. É isso que eu quero que na sua família você viva em 2019. É isso que eu quero que você viva no seu casamento, nos seus relacionamentos, nas suas emoções. Mas nós precisamos submeter a nossa vida à palavra de Deus. Nós precisamos nos largar. Talvez hoje, queridos, a maior decisão para você viver uma virada na sua vida seja o arrependimento. Seja a virada, digamos assim, literal da Bíblia. Que arrependimento é a maior virada que alguém pode viver. É você reconhecer um caminho errado e dizer não mais. Você reconhecer uma prática e você dizer não mais. Você reconhecer uma mentalidade mentirosa dentro de ti e você dizer não mais. Você reconhecer um padrão de comportamento e você dizer não mais.